Olá, meus queridíssimos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Hangout da Escola Linux. Hoje vamos falar um pouquinho de Machine Learning, LGPD e armazenamento de dados. O que isso tudo tem a ver? O Pitanga vai responder para a gente, né, Pitanga? Isso aí, sejam todos muito bem-vindos. E vamos lá, pessoal. O pessoal já está chegando no chat aí? Quem for falando no chat aí, por favor, vai falando aí quem já está na aula, né? Tem o Adriano já, o Marcos. Coloca aí no chat se está legal o som, o vídeo. Vou colocar aqui, Pitanga, Paulo Henrique Oliveira, sou eu, Cell Linux Solutions, Rio de Janeiro. Então, coloca aqui no chat de onde vocês são, né? O que você faz da vida, tá? Tudo bem, se for fiscal da natureza, pode botar também, não tem problema não. O importante é fazer alguma coisa. Tá? Vai começar agora, a gente vai fazer o Hangout, só estamos esperando o pessoal chegar, tá? Um pouquinho. A galera está chegando aos pouquinhos, tá? Pessoal, confirma aí se o som tá bom, o vídeo tá bom, né? Se está tudo bem aí, se está tudo funcionando direitinho pra gente. Hoje vai ter muito conteúdo, tá? Também vai ficar gravado, mas a gente só pede que as pessoas que vão estar aqui vão poder fazer pergunta, né, Tanga? Se não tiver, não vai ficar complicado, mas estando aqui, faz a pergunta. Vamos lá, o pessoal está entrando aí, já estamos entrando já. Tem o José também. O pessoal está chegando aí aos pouquinhos. Legal. Enquanto a gente está começando agora, eu vou botar aqui uma pergunta aqui, Pitanga. Você sabe o que é Machine Learning? Não sei, entendo um pouco do assunto, domino o assunto. Vou botar aqui essa primeira pergunta aqui para vocês. Você sabe o que é Machine Learning? Vou botar não sei, Pitanga, tá? Não sei. Vou botar não sei aqui. Aí você me explica aí o que é Machine Learning. Ia lá. Aí, Machine Learning, esse monte de robozinho trabalhando. Você sabe que, só para ilustrar aí, quando eu entrei na pós-graduação, as duas primeiras matérias do primeiro semestre, acho que só tinha duas matérias, sei lá. Uma era matemática financeira, né? De IBMEC, e a outra era gestão de RH, alguma coisa assim. Sim. E, cara, a professora entrou na sala, né? E como a turma como é pós-graduação em IBMEC, é uma coisa mais exclusiva, assim, eu até paguei mais do que podia lá, mas enfim. A professora quis ficar com, você, o que você faz da vida, não sei o quê. Aí eu falei, trabalho, eu sou o Paulo da Linux Solutions, eu falei, professora, no primeiro dia de gestão de RH, professora, por que os funcionários não são robôs? Aí a professora deve pensar assim, esse rapaz está perdido. Porque eu estava revoltado com o funcionário, né? Entendeu? Mas eu acabei de ver aí, agora é meu sonho aqui. Tanga, esse aqui é o meu sonho aqui, ó. Da equipe de suporte da Linux Solutions aqui, ó. Cara, não duvide nada, isso no futuro próximo, o primeiro nível de atendimento vai ser esse nível aí, tá? E só as cabeças pensantes realmente que vão estar ali para apoiar, talvez, tomada de decisões que a primeira camada robotizada, né, não consiga resolver. Isso não está longe de acontecer, não, tá? Tá, legal. Fiquei feliz, cara. Vou até acompanhar esse webinar com mais atenção aí. Pessoal, vou explicar um pouquinho como é que funciona o nosso webinar, tá? O nosso webinar é o seguinte, o Pitanga, ele vai falar um pouquinho, né, sobre esses três assuntos aí. Eu sei que são assuntos muito extensos, tá? A gente vai tentar fazer em, no máximo, 1h e 10, Então, o Pitanga vai falar para uns 40, 45 minutos. Eu vou anotar as perguntas. Eu também tenho algumas perguntas, tá? E, no final, o Pitanga chama aí enfim, aí começa aí e aí fala as perguntas, começa a tirar as dúvidas. Tá bom, Pitanga? Vamos começar? Pode começar. Se apresenta, só vou botar no mudo aqui. Estou vendo a tela, tá tudo tranquilo, tá? A tela está funcionando. Perfeito. Botando para gravar aqui também. Bem, pessoal, boa noite. Obrigado por vocês terem comparecido aqui ao nosso webinar, onde nós vamos comentar
sobre Machine Learning, armazenamento de Big Data e LGPD. Aí vem assim, pô, Pitanga, por que essas três coisinhas? Porque todas estão interligadas. Hoje tudo que você faz hoje, né, a nível de trâmites da área digital envolve Machine Learning, vamos aprender um pouquinho o que é. E, obviamente, para você gerar insights, você precisa armazenar isso em algum lugar, para que você possa tratar dados em repouso ou dados em fluxo, em flow, né, em movimento. E a famigerada Lei Geral de Proteção de Dados. Tá bom, tem dado pessoal armazenado? Será que eu tenho direito de manipular esse dado? E se vazar essa minha análise? E se eu estiver fazendo uma análise em cima de informações pessoais sensíveis? Qual o impacto que isso pode gerar? Então, são uma das perguntas que eu vou tentar responder. São 3 assuntos. Cada um desses aqui é um motivo de uma palestra, né? Com mais de 2, 3 horas, mas a gente vai tentar colocar os pontos chaves e mostrar para vocês que aquela pessoa que dominar de tudo muito, eu sempre falo brincando, né? Mas no fundo tem uma verdade. Se dominar de tudo muito é o que diferencia você no mercado. É o que te dá maior credibilidade. Você sabe realmente o que você está fazendo, você sabe realmente o que você está vendendo. Bem, me apresentando, sou eu aqui. Tô sem barba na foto, mas eu tenho 51 anos de idade. Atualmente eu sou diretor de tecnologia e segurança da informação do grupo Talk Telecom, Talk Communications, em São Paulo, apesar de eu morar no Rio, Cabo Frio. Executa essa função de CISO, Chief Information Security Officer, e DPO, Data Protection Officer, que tange também a parte de controle da privacidade. Também crio protótipos ligados à área de Big Data, já que ela é uma empresa de telefonia, e eu venho da área de supercomputadores com livros publicados, né? Como vocês podem ver, tem 2 livros publicados na área de supercomputadores e um na área de segurança da informação. E como bom nerd, vocês estão vendo aí o meu mini data center que eu tenho dentro de casa, onde eu simulo tudo que vocês podem pensar e imaginar. Tá? Ainda faltou mais um rack, onde estão meus roteadores, balanceadores de link, que não teve espaço para colocar aqui na foto. Mas está aí o meu contato, marcos.pitanga@gmail.com, meu WhatsApp, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, e meu LinkedIn para vocês conhecerem um pouquinho mais do meu currículo. Mas eu tenho passagens pela IBM, ligado na área de inteligência artificial e armazenamento inteligente. Também construí os principais supercomputadores do Brasil quando eu estive trabalhando na Sun Microsystems, que hoje virou Oracle, criando projetos, desenhando e implementando os principais supercomputadores de Petrobras, Embraer, as principais universidades brasileiras, o FRJ, o FAO, o USP. Nossa, a lista é imensa. Então, criando tanto supercomputadores tradicionais, como atualmente criando supercomputadores com Hadoop. Então, minha gama de conhecimento é bem ampla. Também sou especialista em testes de invasão. Então, eu devo perceber, mas como é que o cara consegue dominar esse troço todo ao mesmo tempo? Simples. No momento que você controla e manja da teoria, você se adapta rapidamente a qualquer tecnologia. E eu brigo muito com meus alunos, com meus funcionários, que eu quero que eles saibam a teoria. Produto, eu mando ele fazer o treinamento no fabricante. Vou lá e pago para ele fazer treinamento. Tá? Eu tive agora um rapazinho que eu mandei fazer um treinamento lá de Firewall da SonicWall, mas que ele estava perdido no curso, porque no curso eles ensinaram o produto SonicWall, Firewall SonicWall. Não ensinaram para ele o que é um Firewall realmente. Não ensinaram para ele TCP/IP. Então, o curso para ele foi desesperador, porque um curso de Firewall dado em 2 dias. Aonde é que está o problema? Não sabia a teoria de rede de computadores, protocolo TCP/IP e obviamente, conhecer portas e o fluxo das informações dentro do protocolo. Está aí o grande problema do mercado
que eu enxergo hoje na área de tecnologia da informação. Muita gente falando sobre inteligência artificial, muita gente falando sobre armazenamento, mas quando você força um pouquinho mais a pergunta, nós podemos observar que a maioria é googleiro. O cara vai lá, lê procura pequenos artigos de como implementa no Google e se vende como especialista, né? Isso é uma coisa que a gente tem que correr. O mercado, que para ganhar bem, você tem que conhecer profundamente e saber desenhar arquitetura. Então, essa que é o grande diferencial que eu passo para vocês. Agora que vocês já me conheceram, bem, a primeira coisa que eu tenho que falar é o conceito de aprendizado. Se a gente vai falar de máquina de aprendizado, a gente tem que saber o que é aprendizado, propriamente dito, né? Então, eu coloquei aqui, aprendizado é capacidade de se adaptar, modificar e melhorar seus comportamentos e suas respostas. Sendo, portanto, uma das propriedades mais importantes dos seres ditos inteligentes, seja ele humanos ou não. Então, o que isso tem a ver com machine learning? Machine learning ou máquina de aprendizado, você simula exatamente aquilo que a gente aprende no nosso dia a dia. Como é que a gente aprende? Indo para a escola? Não, às vezes por associação, você mostra um objeto, você treina a pessoa, isso aqui é um cachorro, isso aqui é um gato. Aí ela aprende o que é um cachorro e o que é um gato. Na próxima vez, quando eu apresentar um outro bicho, ela vai ter que diferenciar, ou isso é um cachorro, ou isso é um gato, ou é um bicho que eu desconheço. E é assim que funciona machine learning. Tá? Então, você recebe o que nós chamamos de dataset, um conjunto de dados, onde você apresenta para o algoritmo, ele aprende sobre aqueles dados e tira algum insight, insight em inglês, tira alguma percepção daquilo ali. E você pode melhorar esse treinamento para melhorar a precisão da resposta. Então, se vocês não sabiam o que era machine learning, já sabe o que é. Exatamente isso daí. Esse treinamento ele pode ser supervisionado. Eu já sei a resposta, eu só estou treinando para você diferenciar se é sim ou não, se é ou não é. Normalmente, a variável alvo é uma variável binária, ou é ou não é, para justamente te entregar a resposta do negócio. Eu quero saber com precisão se isso aqui é um gato, se isso aqui é um cachorro. Então, eu vou treinar com imagens de cachorro, vou treinar com imagens de gato, e de acordo com a quantidade de fotos que eu for publicando, ele vai ter que saber diferenciar um gato de um cachorro. Tá, e se eu apresentar um leopardo? Opa, peraí, pode ser que ele pense que aquele ali é um gato. Se eu apresentar um gato do mato, peraí, ele pode realmente dizer que é um gato, mas na verdade não é um gato, é um lince. Então, isso aí é o que nós chamamos de margem de erro. É o erro do algoritmo. Então, em machine learning, não existe essa história de tudo ser 100%. Se está chegando a 100% é porque tem alguma coisa errada. O modelo matemático gerado está com muita precisão. E é para você desconfiar, porque tem que existir sempre uma margenzinha de erro. Mas também, se ele acertar só 50%, ele virou literalmente jogar uma moeda para o alto e descobrir se é cara ou é coroa. Então, é um modelo que a gente descarta porque ele não está fazendo previsões para mim. Ele está virando um adivinhador. Ele está adivinhando se é cara ou é coroa. Ele não está tendo previsibilidade, ele não está tentando prever algo para mim. Simplesmente virou um jogo de cara e coroa. Então, esse é o primeiro conceito importante do que é aprendizado. E já estou dizendo como é que isso aplica na visão de machine learning. Aí vem a seguinte pergunta: o que você encontra de referência entre essas duas imagens? Essa aqui é a primeira pergunta. Você consegue ver um correlacionamento entre essas duas imagens? Então, vamos lá. Lá no Walmart, ficou conseguindo identificar uma correlação que, quando o cara comprava fraldas, aumentavam as vendas de cerveja. Só que ninguém estava conseguindo entender exatamente o que era aquilo ali. Bem,
pegando o perfil das pessoas que estavam comprando, e junto com as imagens das câmeras, conseguiu-se a seguinte conclusão: a maioria que comprava, as pessoas que compravam fraldas, compravam cervejas, é porque eram homens, iam à noite, tá? E normalmente o homem gosta de tomar muito mais cerveja do que as mulheres. Isso não me explica o porquê, a razão, porque aí teria que fazer um estudo, mas ficou-se provado que a quantidade de pessoas que iam comprar fralda também levavam cerveja. É aquela famosa brincadeira, né? Quem assistiu esse filme aqui assistiu isso. É o que nós chamamos de sistemas de recomendação, né? Então, o que eles fizeram na estratégia na loja do Walmart? Aonde estavam as fraldas, começaram a colocar engradados de cerveja. E isso só alavancou as vendas. Porque entregaram isso para um modelo de machine learning, chamamos de análise não supervisionada, que ele conseguiu identificar esse padrão que estava escondido, que até então ninguém sabia, encontrou esse padrão e chegou a uma resposta do negócio, a explicação do porquê, e quando a pessoa ia, a maioria dos homens que iam à noite comprar fralda, também levavam cerveja. É uma coisa bem interessante, né? Outra, o que Paxil tem a ver com Pravachol? Outra situação onde envolveu máquina de aprendizado, onde eles correlacionaram as fórmulas dos comprimidos controlados e do outro Pravachol, e quando você misturava esses dois remédios, o que acontecia? A pessoa se adoecia, gerava outros tipos de doença. Isso só foram descobrir quando confrontaram que quem estava tomando os dois medicamentos estavam tendo outros problemas de saúde que até então não estavam mapeados. Isso aqui acontece no nosso dia a dia, né, que é o sistema de recomendação. Você compra alguma coisa e ele passa a te recomendar. Tá? Então, isso baseado sempre no perfil que é levantado. Então, se eu assisto muito filme de ficção científica, óbvio que ele vai começar a indicar muito filme de ficção científica. Tá bom, Pitanga, mas é a primeira vez que eu estou acessando o site da Amazon. Como é que ele vai prever alguma coisa para mim? Nesse caso, ele não vai fazer uma análise baseada no seu perfil, mas ele pode ter muitas outras variáveis que podem ajudar. Olha, esses aqui são os livros que o pessoal mais está comprando no momento, ou baseado na sua localização geográfica. Olha, baseado na sua localização geográfica, o pessoal está comprando mais isso. Então, o algoritmo sempre é preparado para esse tipo de tomada de decisões. Então, eu digo que o que é machine learning? Essa onda da ciência de dados. É a transformação de dados em conhecimento. Dados, primeiro vem dados, informações, depois vem conhecimento, e depois de conhecimento vem sabedoria. Esse é o fluxozinho que a gente gera, né? E a quantidade de dados que são gerados hoje são milhões, principalmente dados estruturados e dados não estruturados. Tá? Então, isso é uma coisa... E você navegar nesses dados, você tende a descobrir padrões que até então, a olho nu, você não consegue identificar. Tá? Muito bem. E aqui a quantidade de dados que são gerados, né? Dados de mídias sociais, fluxos, né? Streams de vídeo, imagens, áudio, vídeo, opiniões e sentimentos, coisa que você enxerga muito dentro de Twitter e até próprio nas redes sociais tradicionais, o que o pessoal está falando, o que o pessoal está comentando, um comentário positivo, um comentário negativo, um comentário neutro, conteúdo HTML, e aí vai. Então, a quantidade de dados é muito grande. E, obviamente, você tem que minerar essas informações. Quais são as informações que dão valor para mim? Tudo depende da pergunta do negócio. Ou, no pessoal de estatística, a hipótese que você quer gerar. Tá? No mundo comercial, como eu gosto de lidar, ao que nós chamamos o conceito de pergunta do negócio. Tá? Eu quero que você me responda por que
a ivermectina, sei lá, junto com cloroquina, não com tratamento de proteção, não funciona. Então eu vou capturar um monte de informações para tentar responder essa pergunta de negócio. E baseado nos dados que eu vou coletar, eu vou gerar essa resposta. Isso que em Machine Learning é utilizado para encontrar essa precisão que é dada das vacinas do Covid. Quando assim, a vacina tem 50% de precisão, ou 70% no casos graves. Isso não apareceu por um passe de mágica, né, pessoal? Isso apareceu por estatística descritiva e também por modelos de Machine Learning, que baseado nas características, nas colunas que são coletadas de informações, eu consigo gerar o que nós chamamos de valor preditivo, o que eu posso prever lá na frente. E, baseado nisso, eu consigo dizer para você qual é a eficácia, ou a acurácia, ou precisão que o modelo matemático está entregando para mim. Muito bem. E o que é essa área de ciência de dados? Gente, é uma mistura de várias áreas, né? Matemática e estatística. Tem que aprender matemática e estatística? Sim, senhor, cara. Tem algoritmo que você vai ter que manjar de equação de primeiro grau, equação de segundo grau, árvore estruturada, if, then, else, equação de primeiro grau, equação de segundo grau, equações polinomiais. Nossa, são tantos, logaritmo neperiano. Quando você quer estudar profundamente um algoritmo, matrizes, somatório de matrizes, somatório. Então, você vai ter que se envolver, sim, com a matemática. Então, não é simplesmente, eu aprendi a programar em Python e eu estou usando aqui as bibliotecas de Python e isso, para mim, é machine learning. Não é. Não é. Você virou um receiteiro de bolo. Tá? Você aprendeu procedimentos. O Pitanga, ele é contratado para resolver problemas de negócio. Eu não sou contratado para desenvolver código para responder machine learning, não. Eu faço uma coisa muito antes de eu entregar para o desenvolvedor fazer o código e entregar os dados para um engine, um motor de machine learning, que é justamente o levantamento de dados, o entendimento do problema, entender o negócio do problema, que o programador ele não está nem aí para isso. Esse que é o grande problema que nós temos hoje. Se eu vou responder machine learning para responder, por exemplo, situações de precisão de um medicamento, cara, eu tenho que estudar aquele medicamento. Eu tenho que conversar com médicos para eu entender o porquê daquilo ali. Exemplo, minha esposa faz muita flores de EVA e eu só vejo ela falar de sépala, pétale, caule, e não, isso aqui tem que ser mais afinado para esse tipo de flor aqui, tem que ser tantos centímetros. Cara, se eu for fazer um algoritmo para identificar, de acordo com o tamanho da sépala, da pétala, do caule, da altura, então são várias variáveis que eu preciso coletar e entender para dizer que tipo de planta baseado nessas características que me foram dadas. Então, daí você vê que eu tenho que estudar os componentes de uma flor. Então esse que é o grande problema que nós temos hoje em ciência de dados. As pessoas estão preocupadas em codar, que estão preocupadas em programar em Python e R. Gente, isso é o menor dos seus problemas. Se você entender do negócio, você pode botar o melhor algoritmo do mundo. Você não vai responder a pergunta de negócio. Tá? Você não vai conseguir entregar o insight, a percepção que o CEO precisa ter para fazer uma tomada de decisão. Tá? Se eu for comprar uma determinada planta baseada numa análise e aquela planta não se adaptar ao meu clima, se eu comprar aquelas plantas e deixar no clima do Rio de Janeiro, que é calor de 40 graus, aquilo ali vai murchar em 2 semanas e eu perdi dinheiro. Então, existem vários fatores que eu preciso colocar em análise para efetuar uma tomada de decisão. Mas a maioria das pessoas de TI literalmente não está nem aí para isso. Aí se ferra quando vai fazer uma análise, né? Então, o cara tem que ter o conhecimento de estatística, tem que conhecer um pouquinho de neurociência. Existe um filme chamado O Dilema das Redes, que está no Netflix. Eu aconselho todo mundo
a assistir esse filme. E vocês vão ver que os principais cientistas do Google, do Facebook, do Twitter e dessas TikTok, essas grandes redes sociais, vocês vão ver que os caras que fazem tomada de decisão, eles não são caras de TI, são pessoas, são cientistas de outras áreas, mas eles é que determinam o caminho que o cara tem que seguir para responder a pergunta de negócio. Então, são várias as matérias que tem que trabalhar em conjunto. Então, obviamente, o fluxo da mineração é esse. Você tem dados brutos, você vai fazer o peneirar, né? A mineração é peneirar. Vai peneirar quais são os dados que você quer para formar as colunas. Aí eu vou criar uma matriz de linha por colunas, tá? Onde eu vou ter, cada coluna são as minhas características, e a última coluna é aquilo que eu quero responder. Vou precisar transformar os dados, esse dado aqui eu tenho que transformar de centímetro para metro, ou eu tenho que transformar um número, que é um número inteiro, para um número fracionário. Aí você começa a fazer a transformação dos dados. Aí você vem a mineração, que é rodar um modelo matemático para encontrar aqueles padrões que querem responder a pergunta do negócio. E no final, eu tenho a interpretação, que é o famoso storytelling, ou contar a historinha sobre os dados, né? Onde eu vou contar a historinha, vou avaliar se o meu algoritmo está com precisão, e faltou dado de treinamento, eu vou treinar o meu modelo de novo, porque não está com a precisão esperada. Então, é todo um processo que não é fácil, não é simples, é um processo demorado e que requer uma habilidade muito grande da pessoa que vai manipular esse tipo de estrutura. Tá, mas como é que eu crio isso daí? Bem, primeiro, você vai receber uma quantidade enorme de dados e você vai fazer primeiro passo gerar uma amostragem. Normalmente você pega de 5% a 10% daquela quantidade de dados, que são os dados que eu vou usar para treinar. Tá? E normalmente você usa dados de treino e dados de validação. Tá? Então, eu uso, normalmente a regra é 70-30, mas também depende, tá? Estou dando um exemplo. Eu vou pegar 70% dos meus dados de treino e 30% que é dados de validação para eu rodar no meu algoritmo de machine learning. Qual é o objetivo do algoritmo de machine learning? Gerar uma função matemática que mais se aproxima da realidade de previsão. Depois que ele gerou esse modelo matemático, ele virou um modelo preditivo. Se foi bem treinado, agora eu vou entregar os dados reais e ele vai fazer as previsões. Tá? Então, é assim que funciona. Então, no laboratório, você cria essa parte do meio. Você faz a amostragem, que está diretamente ligado com estatística, né? Separa o que é dado de treino, dado de teste, né? Entrega para o modelo de machine learning que você quer e ele vai criar um modelo preditivo e você vai medir a precisão. Tá do jeito que você quer? Tá beleza? Beleza, está na hora de botar isso em produção. Aí você vai entregar os dados reais. E pode ser que na hora que você entregue os dados reais, tudo aquilo que você fez no algoritmo aqui deu totalmente ao contrário. Por quê? Porque não houve aleatoriedade ou randomicidade. O quanto aleatório foram os dados que eu usei para treinar e validar. Aí o que você vai ter que fazer? Voltar de novo ao ponto original e refazer o seu modelo. Tá? Então, não é uma coisa que eu diria simples. É uma coisa extremamente trabalhosa. Novamente, eu pego o dado, passo para um algoritmo e ele cria um modelo, uma função matemática que tende a encontrar a resposta para o meu problema, que eu chamo de f de x. E é exatamente o que eu acabei de falar para vocês, né? Eu coleto os dados, eu exploro, preparo, modifico, deleto, treino o meu modelo, quer dizer, pego minha quantidade de dados, pego lá 10%, desses 10% eu vou tirar 70% de dados de treinamento, 30% de dados de teste e validação, vamos gerar uma função matemática em que eu vou avaliar a precisão desse algoritmo e se eu preciso otimizar ou não. Isso pode ficar num ciclo até eu jogar isso para a produção. Então, quais são vários os tipos de problema, né? Tem vários tipos de algoritmos, mas o principal por exemplo, eu tenho algoritmos de classificação, tá? Eu tenho uma classe A e tenho uma classe B e eu quero responder qual classe ele pertence. É a famosa brincadeira do gato e do cachorro.
eu tenho a classe cachorro, tenho a classe gato, e eu vou entregar vários textos. Agora, avalie os textos para mim aí, encontra tudo que é gato, encontra tudo que é cachorro, e diz para mim quantas vezes você encontrou gato, quantas vezes encontrou cachorro, e mostra o quanto preciso você foi. Isso que é um problema de classificação. Então, é o supervisionado. Ou seja, eu já sei a resposta, eu quero saber, é cachorro, é gato? Então, eu tenho uma variável binária, é sim ou não. Então, ele é capaz de encontrar. O não supervisionado simplesmente é descoberta de padrão. Eu não sei qual é o padrão. Descobre para mim. Aí ele vai gerar o que nós chamamos de agrupamento, clusters, onde ele vai tentar agrupar funcionalidades onde cada um esteja mais perto daquela outra ali. Então, por isso que você tem o grupo azul escuro, o grupo azul claro ou laranja. Então, ele vai tentar encontrar em padrões que, para quem está olhando, está oculto, mas que depois que você faz essa visão aqui, você consegue entender pessoas que têm maior afinidade do que as outras. O grupo cor laranja tem mais afinidade com o carro vermelho. O grupo azul tem mais afinidade com o carro branco. E o grupo roxo escolheu qualquer cor. Então, eu acabei encontrando um padrão oculto que até então eu não conseguia entender. Aí, outro exemplo, né? Análise de regressão. O quanto aquele valor está perto da minha reta. Tá? Então, problemas de regressão são problemas que estão relacionados a números, a matemática. Assim como a classificação é uma variável binária, se eu tenho, por exemplo, eu quero saber, me dá uma avaliação do custo do aluguel por quantidade de quartos. Então, o aluguel é a minha variável de saída. Tá? Então, eu quero saber uma estimativa, uma previsibilidade. Se eu tenho um apartamento, igual do Paulo, que é Marajá, né? Que mora na Tijuca, com 5 quartos, qual é e mora ali perto da Conde de Bonfim, qual seria mais ou menos o valor do aluguel para aquela região? Então, o modelo de regressão conseguiria responder isso para a gente tranquilamente. Outro exemplo de análise não supervisionado, detecção de anomalia. Estou sobre um ataque, um cyberataque. Está tendo um comportamento, o meu acesso a HTTP está totalmente fora dos padrões estabelecidos do meu dia a dia. Então, eu posso ter uma machine learning que está no sistema de detecção de invasão, que está analisando o meu tráfego em tempo real, tráfego de streaming de protocolo, e consigo detectar um possível ataque. Então, isso a gente já tem no nosso dia a dia, se você parar para perceber. Muito bem. Agora, como é que eu vou selecionar o algoritmo ideal? Tudo começa na pergunta do negócio. Na pergunta do negócio é que você define que tipo de algoritmo eu vou usar. Por exemplo, eu quero fazer análise preditiva do que é spam e que não é spam. Então, eu vou usar redes bayesianas. Vou usar a matemática estatística probabilística, tá? Que seria o modelo mais adequado para identificar o que é spam e o que não é spam. Eu vou trabalhar com chatbot. Bem, chatbot normalmente utiliza árvores de decisão. Se o cara perguntar isso, então responda isso. Se não, faça aquilo. Então, isso é uma árvore de decisão. Então, cada problema de negócio tem um determinado algoritmo que você vai usar para responder. Então, por isso que é importante você entender, não é simplesmente, vou pegar isso aqui e vou mandar rodar em todos os algoritmos. Isso não existe. Isso aí é baseado na hipótese que você vai gerar. Então, por que isso agora? Bem, primeiro, porque a quantidade de dados que vai ser gerado muito grande pela internet. Segundo, pelo incremento da força computacional, clusters de alto desempenho. E a maioria dos clusters de alto desempenho rodam em Linux. O poder da GPU, o poder das TPUs, que é Transactional Processing Unit, e a quantidade de algoritmos, de modelo matemático que são criados todo dia
em cima das pesquisas acadêmicas de doutorado e de mestrado. E, obviamente, as empresas estão começando a enxergar isso aí. Pô, isso é legal para o meu comércio. Isso sai um pouco da visão do mundo acadêmico e está mais perto do mundo, como é que se diria, o mundo tradicional, né, das indústrias, do varejo, da área médica, e aí vai. Onde é que eu aplico isso? Em várias áreas, né? Detecção de anomalia, resultado de pesquisa na web, previsão de falhas em equipamentos, anúncio em tempo real em páginas de web, dispositivos móveis. Por exemplo, eu estava querendo comprar uma cadeira aqui, que nem eu tenho aqui para mim, uma cadeira de gamer, para o meu filho. Cara, foi só pesquisar umazinha, e agora o que mais aparece no Instagram, no Facebook, no meu e-mail, até no meu joguinho aqui do Plantas e Zumbis, que eu gosto de jogar, vem aparecendo propaganda da loja americana, da Wish, Shopee. Daí você vê o poder, como é que tudo está interligado. E o filme que eu indiquei para vocês é fantástico, ele está de forma explícita mostrando que nós é que somos o produto para as mídias sociais. Não é o produto que ele está oferecendo para a gente, não. Nós é que somos os produtos das mídias sociais. Quanto mais te prende na mídia social, mais ela está ganhando e está apresentando produtos para a gente. Então, análise de sentimento baseada em texto, filtragem de spam. Quando o produto é gratuito, quando o produto é gratuito, você que é vítima. Né? Você é o vítima, não, você é o produto. Você é o produto, né? Quando o serviço é gratuito, você que é o produto. Exatamente. Né? Pontuação do cartão de crédito, vai verificar se o cara é bom pagador, mau pagador, e aí vai, né? São várias as aplicabilidades de na área médica, na área jurídica, na área de línguas. Nossa, tudo que você possa imaginar, dá para aplicar machine learning. Aqui é um exemplo de reconhecimento de padrão. As várias formas de escrever um 4, as várias formas de escrever um 5, as várias formas de escrever um 6. Tá? Isso daí te ajuda, isso é um mecanismo de machine learning. Eu aqui ainda colocaria melhor, não é nem machine learning. Aqui já entra algoritmos que envolvem redes neurais. Aí muda um pouquinho o nome, deixa de ser machine learning e passa a ser deep learning, ou aprendizado profundo, porque ele tem que simular o cérebro humano. E aqui é um exemplo clássico, né? É cachorro ou é um gato dentro da cestinha? Então, aí você tem várias camadas aqui e que vai aplicar filtros, desde o tamanho da orelha, o tamanho do focinho, a distância de um focinho para o outro, para que ele consiga comparar quem é gato, quem é o cachorro. Então, isso aqui é uma simulação do cérebro humano. Jogos digitais, que é o famoso algoritmo de reinforcement, o algoritmo de reforço, onde cada vez que o algoritmo acertou, ele ganha um ponto. Se ele errou, eu tiro um ponto. Quem é que os jogos no futuro tendem a ser assim? Você começa no modo fácil. Hoje, você escolhe, eu quero jogar no modo fácil, médio, avançado, veterano, não é assim quando você joga Call of Duty, como eu gosto de jogar? Depois, não, você já começa no modo normal, e dependendo da sua performance no jogo, o próprio jogo já aumenta o nível da precisão do inimigo, de forma automática. Então, ele pode ser aplicado esse conceito de reinforcement learning no algoritmo para atribuir... É que nem quando você treina um cachorro, você não dá um biscoitinho para incentivar ele a acertar. Então, é exatamente isso aí. Você dá o biscoitinho para o algoritmo, cada vez que ele acerta, ganha um biscoito, cada vez que ele errou, você tira o biscoito. Você tira o prêmio. Reconhecimento de caracteres, que é o PLN. Reconhecimento de objetos, que também utiliza muito TensorFlow, né? Eu rodo TensorFlow aqui no meu cluster, para fazer reconhecimento de objetos, e até mesmo você dirigir um carro autônomo, ele trabalha justamente com essa parte de reconhecimento de objetos em tempo real. Então, vocês são um exemplo de várias. Quais são as ferramentas que você mais usa hoje? Python, as bibliotecas em Python, R, e aí vai, né? E a parte de Deep Learning,
Theano, TensorFlow, Keras, e são alguns exemplos de ferramental para trabalhar. Mas volto a dizer, ferramental é a parte mais fácil do processo. Se você não souber entender os dados, entender o problema, gerar a hipótese, de nada adianta você ser um fera em Python se você não consegue criar um modelo de negócio, um fluxo na sua cabeça. Você pode usar o melhor algoritmo do mundo, vai gerar uma saída errada que eu vou usar para uma tomada de decisão errada. Muito bem. Alguma pergunta em relação aos conceitos básicos de machine learning? É tudo muito impressionante, Pitanga. Só quero saber agora o seguinte, onde é que a gente armazena isso tudo? Pois é. Essa que é a grande sacada agora. Você tem que armazenar isso em algum lugar. Você tem que tratar esses dados em algum lugar. Tá? E existe um conceito chamado Big Data. Uma coisa é a gente brincar com um dataset, que a gente baixa em tudo quanto é lugar, para você fazer a sua análise de dados em cima do Jupyter, né, que é aquela ferramentazinha bonitinha de Python, que você faz análise de dados. Tá bom, mas só que agora eu tenho 50 milhões de registros. De mais ou menos 100 tera. Pô, não dá para colocar no teu laptop, né? Vou armazenar isso aonde? Esse Big Data. Esses dados não estruturados. Então, é isso que nós vamos responder agora, para vocês terem a visão, uma outra visão da infraestrutura necessária para trabalhar com análise de dados, que ninguém ensina para vocês, né? Então, vamos aprender um pouquinho. Já sabemos que os dados hoje são o novo petróleo. Os dados não estruturados, voz, vídeo, né? Dado estruturado é aquele que tem alguma estrutura, linha por coluna. Uma planilha do Excel é um dado estruturado. Um banco de dados, Oracle, SQL, Server, um data warehouse, é um dado estruturado. Ele tem uma estrutura, ele tem linha, tem coluna, tem uma chave primária, tem uma chave estrangeira. Então, eu tenho, de alguma forma, eu tenho uma estrutura de linha e coluna que eu sei o relacionamento entre elas. Mas e dados não estruturados? Não tem relacionamento nenhum. São simplesmente dados que eu jogo lá, ou que na área de Big Data nós chamamos de lago de dados, né? Ou Data Lake. E a gente precisa coletar aquela informação para gerar algum processamento. Muito bem. Então, qual é a tendência das aplicações da nova geração? Novas aplicações que vêm surgindo para tratar esse tipo de dados não estruturados. Hadoop, Spark, que é um framework muito mais rápido, que roda em cima do Hadoop, se você quiser, para rodar, deixar os dados em memória, já que o Hadoop ele foi feito para processamento do tipo batch. O que é o processamento do tipo batch? Entrada, processamento, saída. Eu não pego a saída e reinjeto na entrada. Isso nós chamamos de iteratividade. E os algoritmos de machine learning, eu posso muito bem pegar uma saída e reinjetar, criar um novo fluxo. Isso não serve para processamento do tipo batch. Ele não funciona, não é assim. Tá? Então, eu sou obrigado a utilizar um outro mecanismo. E esse outro mecanismo é o Spark, onde esses dados ficam armazenados na memória, onde o dado original não é mexido, tá? E eu posso aproveitar esses mesmos dados para iterar em cima de outros modelos matemáticos. Então, aí já ficou claro o que é. Computação de alto desempenho, analytics que se roda diretamente em memória, outros tipos de banco de dados que não seguem a filosofia estruturada, né, linha por coluna, por exemplo, o HBase, o HBase é o banco de dados do Hadoop, que é um banco de dados colunar. Ele tem o que nós chamamos de role keys, quer dizer, cada linha diferente um banco de dados estruturado, onde eu tenho uma coluna que eu escolho que vai ser a minha chave primária, a chave que eu vou indexar para procurar tudo, né? Num banco de dados do tipo HBase, cada linha ou um conjunto de linhas é uma chave de procura. Por exemplo, imagine que eu vou usar um banco de dados do tipo HBase para armazenar os dados do Pitanga. Então, o nome Pitanga é minha chave de procura. E as minhas colunas vão estar armazenando. Por exemplo, eu tenho endereço, rua, endereço, número, endereço,
bairro. Então, eu tenho uma família de colunas. Então, para eu buscar todos os dados do Pitanga, eu vou indexar o nome Pitanga. Então, diferente do banco de dados estruturado, onde eu tenho que indexar, por exemplo, o CPF, para varrer tudo aquilo ali, não, simplesmente eu quero todos os dados sobre o usuário Pitanga. E ele, naquele intervalo, vai buscar, vai fazer um scan de todas as informações do Pitanga, sem precisar criar uma estrutura de dados para aquilo ali. Tá? Então, essa que é a grande vantagem. Então, isso é uma tendência, ou seja, cada caso é um caso, né? Não é tudo que você vai usar. Você tem o Cassandra, você tem o MongoDB, que é utilizado para armazenamento de texto, o Cassandra, armazenamento chave e valor. O que é o armazenamento chave e valor? Simples. Chave, endereço, Rua Atenas. Então, Rua Atenas é minha chave. E o meu valor? 21, casa. Município, chave. Qual é o valor do município? Cabo Frio. Então, esse é um armazenamento do tipo chave-valor. Tá? E as novas aplicações que estão orientadas para a nuvem. Então, só tende a crescer. Então, é um novo mundo, uma nova forma de se trabalhar. E qual é o problema hoje? A gente não tem gente capacitada para endereçar esse tipo de aplicação. Porque o pessoal está vivendo muito no passado. E no passado, gente, você tem muita gente que manja daquilo ali e a tendência é o seu celular sempre ficar para baixo. Agora, quando você domina um assunto que é novo, nego te procura a rodo, como diz a gíria carioca, né? Te procura a rodo. E quando você tem menos pessoas daquela área, o teu salário sempre é jogado lá para cima. Sempre é um valor maior. Então, vocês têm que saber navegar nas ondas da tecnologia. Por isso que o Pitanga, enquanto hoje eu estou ensinando Machine Learning, eu já estou olhando lá na frente outras tecnologias que daqui a pouco, isso aqui em qualquer esquina, você vai ter um cara que vai dominar. Só que quando acontecer isso, o Pitanga já está muito mais avançado. Por isso é que eu estudo LGPD. Entendeu? Agora vocês começam a enxergar o que LGPD tem a ver com ciência de dados. É que daqui a pouquinho eu vou falar. Então, quando chegar esse momento, eles vão precisar de um especialista de LGPD para a área de Big Data Analytics. Aí você vai ver que você não encontra isso no mercado com facilidade, mas encontra assim, tá? Que o Pitanga manja disso. Entenderam? Essa que é a sacada que o Pitanga usa para ganhar dinheiro. Eu estou sempre 10 passos na frente de qualquer um que está aprendendo aquilo agora. Eu sempre tenho visão futura desse processo. Aí vem a pergunta, tá bom, você vai armazenar isso aonde? E como? Como é que eu vou ter acesso? E outra coisa, para cada tipo de armazenamento, tem um preço diferente. Então, tecnologia, gente, não é só aplicado por tecnologia. Tem um preço associado para você implementar. É o famoso CAPEX, OPEX. É o CAPEX, que é o Capital Expenditure, é quanto custa fisicamente aquela tecnologia. E o OPEX é Operational. Qual é o meu custo operacional? Quanto custa o Paulo, especialista em Linux, para operar o meu sistema de armazenamento? Ou quanto custa um Pitanga e um Paulo para trabalhar, para operar, ou as licenças que eu vou precisar para poder manter aquilo ali funcionando. Então, isso é o famoso OPEX, que juntando dá o famoso TCO, custo total da propriedade da solução. Aí entra um novo conceito. Nós vamos sair um pouco da caixa, né, dos storage de armazenamento, e entra um outro conceito, que é armazenamento definido por software. Então, eu não vou comprar mais uma caixa fechada, um box, né, um black box. Eu quero usar hardware genérico, onde eu posso criar uma solução totalmente escalável e que eu possa aproveitar e integrar com tudo aquilo que eu tenho hoje. Tá? Tanto que Software Defined Storage é um dos pilares do armazenamento em nuvem. Armazenamento em nuvem, a parte de Cloud Computing, ele se baseia em 3 pilares. Software Defined Computing, que é a parte da virtualização. Você tem Software Defined Network, que é rede baseada em software. Você abstrai se é Cisco, se é Juniper, se é Dell, se é HP, não estão nem aí, se é Arista,
Não estou nem aí para qual tipo de tecnologia, de switch, de roteador que está ali, de firewall que está lá embaixo. Eu entrego uma camada de abstração através de API, Application Program Interface, interface de aplicação, ele esconde a complexidade desses aparelhos, onde simplesmente eu dou um comando único e ele aplica para todos os switches, porque a camada de SDN se encarrega de fazer isso para mim. E a última, que é o Software Defined Storage, que eu justamente crio essa abstração, é a virtualização do armazenamento. Eu não sei se a storage é IBM, se é EMC, se é da Data Storage, se é da Huawei, não estou nem aí. Eu sei que eu vou te entregar um / escola Linux. Qual é o storage que vai estar armazenado? Pouco importa. A minha camada de abstração de armazenamento definido por software se encarrega de fazer isso. Então, nuvem são essas três coisas interligadas. Então, o que acontece? Eu separo, aqui eu tenho uma caixa fechada, um storage fechado, e, na verdade, eu saio desse armazenamento proprietário e vou para um armazenamento aberto, onde eu tiro o control plane, que é a inteligência, que é o software propriamente dito, e aqui seria o circuito elétrico, o circuito eletrônico que faz o ambiente movimentar. E, obviamente, eu separo a inteligência, que é o software, do hardware, que é onde eu vou usar. Então, qual é o problema que nós temos na caixa fechada? Isso é uma ilha de dados. Eu não consigo escalar. Depois, eu fico preso àquele vendedor. Dificulta a inovação. Eu estou preso àquela caixa. E a minha faz criptografia, a outra não faz. Tá bom, mas eu quero criptografia. Olha, não dá porque não tem espaço para eu colocar a placa aceleradora de criptografia na caixa. Aí, o que vai acontecer? Só tem um jeito. Você comprar uma caixa nova. Gente, é verdade isso, eu trabalho na IBM. É exatamente isso, esse que é o discurso que você vai escutar. Joga todo o seu investimento no lixo e vai ter que comprar um novo. A dificuldade de você manter isso daí funcionando também é muito grande. Ou seja, de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos, você joga no lixo e compra um novo. Diferente do que você trabalha com SDS. Aquele servidor está com problema, você compra um novo e faz a migração em tempo real. Então, você nunca perde. Você consegue atualizar o ambiente com o parque funcionando. Simplesmente desligou um servidor e levantou outro e manda executar os procedimentos para inserir uma nova máquina dentro do seu ambiente e está pronto. Ou seja, sem parada nenhuma, on the fly, em tempo de execução. E você pode ter isso através de software, você pode ter isso através de serviço em nuvem, ou você pode comprar uma caixa também com esses recursos acoplados para entregar mais desempenho. E aqui é um exemplo do software da IBM que explica exatamente isso daí. O usuário final, o que ele recebe? Um sistema de arquivos / IBM. E os storage? Olha, tem um monte de storage aqui embaixo, diversos vendedores, desde disco flash até unidade de fita de armazenamento de alta capacidade. E vários vendors, vários fabricantes. O cara que está usando / IBM, ele não sabe que tem um disco flash ou SSD de alto desempenho, ou um storage com disco SAS, SATA, Nearline, iSCSI, Fiber Channel. Não está nem aí. Ele sabe que ele está usando / IBM. E a solução se encarrega de armazenar. Eu entrego um compartilhamento Windows, eu posso entregar um compartilhamento para uma máquina via NFS, ou eu posso utilizar armazenamento em objeto, que são o que você mais tem hoje, né? Você tem Dropbox, ForShare, armazenamento, que é uma forma diferente de armazenar dados não estruturados dentro de um storage, que é dados em objeto, que não é nem via protocolo CIFS, nem NFS, mas utilizando o protocolo HTTP REST API. Pô, Pitanga, dá uma dica para mim. Todo mundo já ouviu falar do tal de armazenamento S3 da Amazon, já escutaram? Então, o S3 nada mais é do que um padrão de REST API, onde utiliza o protocolo HTTP para armazenar dados dentro desses stores inteligentes aqui. Agora vocês entenderam o que é o S3
da Amazon, aquele protocolo. Na verdade, não é nem protocolo, é uma API que você utiliza para armazenar informações num formato em objeto. Muito bem. Outro exemplo, imagine uma tape library de 5 peta, onde você brinca de arrastar e soltar, onde cada pasta é um cartucho de até 30 tera que você pode ter numa unidade de fita. Então, esse aqui é o famoso Linear Tape File System, ou LTFS, e o IBM chama de Spectrum Archive. Só que eu posso melhorar isso ainda mais. Vocês vão entender agora como é que funciona o Netflix. Então, o que é dado quente, eu deixo no disco, que é mais rápido. O que é dado frio é aquele que eu armazeno na fita. Então, se você parar para perceber, vocês estão vendo aqui a arquitetura de como é que funciona o Netflix. Quando você tem um filme novo, ou qualquer lançamento, ele fica no disco rígido, que é mais rápido, ou até mesmo disco rígido mecânico, disco SSD, que é mais lançamento ainda. Então, o que acontece? Quando você se loga e quer ver um filme que eu estou assistindo, que eu gostei bastante, que é o Mandalorian, do Disney Plus, vou tomar uma aguinha aqui. O que acontece? Eu preciso de ter acesso rápido a esse filme, a esse conteúdo. Então, ele vai me entregar de uma mídia mais rápida. Mas acabei de assistir a primeira temporada. Muita gente não está assistindo mais. Qual é a tendência? Pô, acabou de sair um filme novo da Disney. Acabaram de lançar agora Visão e a Bruxa lá, que eu esqueci o nome. Que eu vou começar a assistir agora. Acabou de chegar um novo. O que vai acontecer? Ele joga no disco rápido. E aquele filme do Mandalorian, da Guerra nas Estrelas, ele migra e passa a ficar armazenado na fita. Tá? Então, no momento que ele ficou armazenado na fita, a fita, por si só, ela é muito mais barata do que o disco. Então, o meu custo, por isso que vocês pagam 27, eu acho que aumentou, acho que está R$32 mensais que você paga para Disney, eu sei que é 24. Netflix, você paga acho que 30 ou 35 reais. Mas tem um motivo de você pagar pouco. Tá? E um dos motivos é o custo de armazenamento. Eles usam exatamente isso daí, porque eu fui um dos que ajudou a criar essa solução para o Netflix. E também fiz o mesmo projeto para a Petrobras e para a Agência Nacional de Petróleo, onde ele armazena dados sísmicos, que é o reconhecimento do comportamento da rocha, se a rocha pode ter óleo ou não para virar combustível. Então, esse é um tipo de dado muito grande e que não pode ser perdido, fica armazenado de forma infinita. E você acha que isso fica armazenado aonde? Em disco? Não fica armazenado em fita. Primeiro porque é mais barato. E a durabilidade é muito maior. Quem é que nunca escutou aquele famoso barulhinho? Tatac, tatac. Já escutou, Paulo? Tatac, tatac, tatac. Tatac, tatac, tatac. Já. Quando você tenta acessar o seu disco rígido, não consegue acessar mais nada, né? Porque o teu disco foi para o lixo. Vê se isso acontece na fita, meu camarada. Tá? É muito difícil. Tá? Muito difícil. Então, só para mostrar na prática. Então, tá aqui um exemplo prático. Eu tenho, inclusive, no meu canal lá no YouTube, Marcos Pitanga SDS, eu tenho essa demonstração. Eu peguei lá um monte de arquivo e joguei dentro de uma pastinha que eu entreguei via protocolo CIFS. Mapeei e joguei lá. Aí eu tenho uma máquina virtual que simula uma tape library IBM. E criei uma seguinte regra. Tudo aquilo que for maior do que 1024, você manda para a fita. Se não, você deixa no disco. A partir daí, se você observar aqui no desenho, vocês vão ver alguns arquivinhos com um xizinho em cinza. Tá vendo aí, Paulo? Um xizinho em cinza? Tô. Então, o que você está vendo aqui é só o metadado, porque o dado fisicamente já não está mais no disco, não. Está na fita. Agora, observa que eu tenho meus IMGs aqui, eu não tenho xizinho. Por quê? Porque meus arquivos são maiores do que 1 mega. Se são maiores do que 1 mega, ele ficou onde? No disco. Porque a regra do jogo que eu coloquei lá na política é que todos os arquivos acima de 1 mega,
ele manda para a fita. E qualquer coisa que for abaixo de 1 mega, ele fica no disco rígido. E no momento que eu clicar, ele se encarrega de buscar lá na fita ou buscar na nuvem, e quem está usando nem sabe que aquilo ali aconteceu. Isso aqui é um outro exemplo de armazenamento de câmera, tá? Onde eu tenho um aplicativo que eu entrego novamente um /dados, né? Num servidor NAS, e é onde eu peguei uma regra, só que de vez de eu armazenar agora numa fita, eu mandei armazenar na nuvem. Então, todos esses carinhas aqui, Paulo, você está vendo, que está com um xizinho, o usuário pensa que está local, mas na verdade não está local, está na nuvem. No momento que eu chegar lá e clicar, ele se encarrega de trazer na nuvem e coloca no disco de novo. E olha que legal, o meu armazenamento, eu estou trabalhando com disco na barriga. Eu não estou trabalhando mais com storage caríssimo para aquilo ali. Não estou mais, eu estou trabalhando com storage genérico. É o commodity off the shelf. É o hardware de prateleira. Muito bem. Alguma pergunta? Tá tranquilo? Por enquanto tá tudo bem. Agora vamos entrar na LGPD, né? Tem uns 15 minutinhos aí, tá, Pitanga? Tranquilo. Agora, o que tem essa famigerada Lei Geral de Proteção de Dados que me afeta como cientista de dados? Afeta tudo, pessoal. Primeiro, que a Lei Geral de Proteção de Dados, que está aqui, ela diz o seguinte: esta lei dispõe sobre tratamento de dados pessoais. Gente, pessoa natural, ou seja, pessoa viva. Pessoa que já morreu não se encaixa nessa lei. E dados pessoais, aquilo que permite identificar ou que torna identificável uma pessoa. Tá? Então, exemplo, e aqui de uma forma bem explícita, né? Olha só que legal. Inclusive nos meios digitais. Lembre-se, a sua agenda de telefone tem o nome e telefone, então tem dado pessoal. Então não fica achando que o cara invadiu um banco de dados que pegou um monte de dado pessoal, que se eu simplesmente for na sua mesa, pegar a sua agenda, levar e usar aquela informação, ocorreu um vazamento de dados. Então a lei diz, inclusive nos meios digitais. Então agora engloba tudo, se você escreveu o nome do pessoal e colocou o e-mail no seu caderno, o e-mail do Paulo, o e-mail do Pitanga, e o nome, aquele e-mail está associado a um dado pessoal do Pitanga. Será que eu te dei autorização para você usar? Então já começa por aí, né? Por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, ou seja, pessoa viva. E o artigo 5º, estou colocando só alguns artigos, né? Para fins desta lei, considera-se dado pessoal, informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Traduzindo, Marcos José Pitanga Alves. Já identifiquei que é o Pitanga. Acabou. Já identifiquei. Identificável. Tá? Identificada. A pessoa já está identificada. Aí, vamos pensar da seguinte maneira. Começou a trabalhar com Linux desde 1994. Tem 51 anos. É um dos professores da escola Linux. É DPO e CISO da Talkcom. Se você juntar todas essas informações, eu consigo tornar identificável a pessoa, porque eu usei várias informações de cunho pessoal e consegui localizar o Pitanga. Ou seja, perdi a minha privacidade. Então, o que isso tem a ver com ciência de dados? Porque nem tudo aquilo que está nos datasets que você vai fazer uma análise significa que você precisa. Então, vocês têm que usar o princípio da minimização. Você só vai pegar os dados necessários para a sua análise, nem a mais e nem a menos, de tal forma que aqueles tipos de dados que eu vou manipular com o meu machine learning não permita identificar nenhuma pessoa física, nenhuma pessoa natural. Começaram a ver que tem tudo a ver? Olha que legal, né? No primeiro momento, essa porcaria de LGBT não serve para nada. Pois é, mas se eu fizer uma análise, e de repente fiz uma análise, e vou fazer uma apresentação, e aparecer dados de pessoais
aparecendo na minha apresentação e com aqueles dados ali, eu consigo identificar uma pessoa. Se eu conseguir identificar, a LGPD protege. Ou seja, você acabou de executar um vazamento de dados. Ah, mas foi sem querer, não interessa. A lei está para ser cumprida. Se você fez de forma acidental ou não, aconteceu um incidente de segurança. Houve um vazamento. Houve uma exposição de forma não autorizada. Eu não dei o meu consentimento para você usar os meus dados para mostrar isso de forma pública. Outro exemplo que eu gosto de dar legal para vocês. Paulo, me ajuda aí. O Paulo tem o Facebook dele, com todos os dados do Paulo lá no Facebook. A pergunta é público. Não é? O Facebook não é público, qualquer um possa ver, a não ser que você restringe o acesso privado? Sim. A pergunta eu tenho direito de usar esses dados seus, pessoais, para... Não. Mas, Paulo, é público, Paulo. Por que eu não... Não. Por que eu não posso usar, Paulo? O dado é público. Porque eu botei o dado no Facebook. Eu botei lá no Facebook. Não é para você chegar e usar. Pois é, exatamente isso. Apesar de meu dado estar público, eu não lhe dei o consentimento para você tratar os dados do Paulo. Entendeu a diferença? Apesar de ser público, eu não lhe dei o consentimento, eu não lhe dei autorização para você coletar aquela informação. Então isso, a gente cai numa outra situação da área de machine learning, que a gente utiliza web scraping para poder ir no site, né, e coletar informações. Tá? E se você está coletando uma informação de pessoal sem ter o consentimento, a lei se aplica a você, tá? Ah, mas eu vou usar somente para fins particulares, não vou usar para fins comerciais. Então, a lei não se aplica a você. Olha só, então a lei não se aplica para você. Olha a diferença. Se você vai usar aquilo ali, vai usar um web scraping, onde vai ter uma finalidade comercial, a lei se aplica a você. Ah, mas eu estou usando web scraping, que eu vou fazer uma pesquisa de cunho particular. Ou eu sou uma instituição de pesquisa que eu estou fazendo isso porque o governo precisa mapear as pessoas que têm Covid. Então, existem bases legais que estão na lei que me permite coletar informações sem pedir o seu consentimento. Então, o cara de TI tem que estar alinhado com a área jurídica e com a área de governança. Então, pessoal, você sendo de TI, não tente assumir a responsabilidade numa área de LGPD, porque o cara de TI é cara de execução, ele não é cara de governança. O DPO é um cara que tem que ter o conhecimento técnico, mas ele não tem, não é ele que vai executar os mecanismos de segurança, mas ele vai orientar como tem que ser feito. Ele tem que estar alinhado com o que manda, o que pede a legislação para fazer a gestão da privacidade. E quando eu vou envolver dado sensível, aí que é pior ainda. Imagina que eu quero fazer um trabalho de análise de sentimento para, por exemplo, a onda do momento, né? Olhar a marca de leite condensado, já que agora a onda do momento é dizer que o Bolsonaro está gastando alguns milhões de reais com leite condensado, né? Que é o que eu mais escuto hoje. Então, você imagina eu coletando informações na rede social de quem é bolsonarista, quem é direitista e quem é esquerdista. E, em cima disso, eu coleto o nome dessa pessoa e a finalidade política para responder quem está a favor do leite condensado ou não. Vocês já estão numa tremenda de uma enrascada, porque vocês vão estar trabalhando com dado pessoal sensível. Você já pegou o nome e pegou a tendência política. Ah, mas não está escrito lá que ela é bolsonarista. Mas o conjunto de informações que você pegou daquela pessoa, numa análise preditiva, você conseguiu prever que o cara pode ser bolsonarista ou não. Não é verdade, Paulo? Não dá para fazer isso de acordo com as postagens? Pois sim, a análise de regressão, você está falando, aquela que você falou. Acabei de pegar um dado pessoal sensível. E isso é
uma dor de cabeça que vocês não têm a mínima noção do que vai dar na LGPD. Num dado comum, pessoal, tradicional, o e-mail, até o número IP, apesar que o número IP, para mim, é questionável, porque hoje você tem CGNAT, tem um monte de tecnologia aqui mais cara, mas tudo bem, não vou entrar nesse mérito de discussão com vocês, mas eu não sou muito a favor de que o IP é identificável, porque eu posso mascarar, eu posso falsificar o IP de origem e botar a culpa nos outros. Então, para mim, eu não classifico... Para mim, Pitanga, eu não classificaria o IP de origem como um dado pessoal, mas na lei, ela diz que o IP é um dado pessoal. Tá? É bem diferente você tratar um dado pessoal comum de um dado pessoal sensível, porque o dado pessoal sensível ele pode gerar discriminação. Tá? Então, esse que é o grande problema. E como é que funciona o ecossistema da Lei Geral de Proteção de Dados? Primeiro, você tem o DPO, ou encarregado na lei, que é o cara que vai cuidar dos processos de gestão da privacidade. É o que eu faço também hoje. Tá? Apesar de ser um cara extremamente nerd, que bota a mão, o Paulo sabe isso, né? Que eu boto a mão para rodar, dá um problema no Linux, eu vou lá, boto a mão. Eu nunca deixei meu lado nerd de lado. Eu sou hands-on o tempo todo. Só que agora eu também sou hands-on na camada executiva, já que eu virei diretor. Mas eu não esqueço o meu lado nerd e mantenho ele ativo até hoje. E vai até quando eu passar dessa para melhor e levar o pinguim pro andar de cima, né? Eu vou manter esse meu perfil nerd. Então, eu faço a função do responsável pela proteção de dados. Vou criar um relatório de impacto, ou seja, eu vou entender o fluxo da minha análise preditiva e eu vou ter que identificar qual é o risco do meu algoritmo gerar, por exemplo, em cima de um dado pessoal sensível, gerar discriminação. E olha só um problema. Eu estou fazendo uma análise financeira do Paulo. Paulo, você é a vítima para mim, tá, Paulo? Fica tranquilo. Mas eu estou fazendo uma análise financeira do Paulo para saber se ele é um bom pagador e um mau pagador. Só que aí você gerou essa análise, né? E identificou que o Paulo é um mau pagador. Vulgo 171. Pô, o que aconteceu? Acabei de gerar discriminação. Por quê? Porque as pessoas sempre associam mau pagador com 171. Não é verdade? Olha o problema que a sua análise criou e gerou discriminação do Paulo. Então, em nenhum momento, se eu vou fazer uma análise dos bons pagadores e meus maus pagadores na minha base de dados, em nenhum momento eu posso referenciar o Paulo. Por quê? Eu quero saber quantos bons pagadores e maus pagadores tem na minha empresa. Isso aí depende de eu saber o nome e CPF do Paulo. Então, pode. Você tem como fazer a análise. Agora, o cara te pede uma análise em que ele quer identificar as pessoas que são boas pagadoras e maus pagadores e nomear cada uma delas, aí você está numa enrascada. Isso a lei não permite. Viu como é que está tudo interligado? O cara que é técnico, ele não vai se preocupar com esse tipo de coisa. Não vai, não está nem aí para isso, né? Não é ele. Mas o que vai acontecer? O DPO vai conversar com vocês na área de Machine Learning, Deep Learning, e vai dizer que, olha, você somente vai pegar os dados que te interessam. Você não precisa do CPF, nem precisa saber o nome do Paulo para fazer essa análise. Mas eu preciso do nome. Então, tá bom, então eu vou ter que construir um relatório de impacto, DPIA, e vou ter que medir o risco de ter algum vazamento de dados. Gente, vazamento de dados não significa que invadiram meu banco de dados e levaram, não. Simplesmente eu fui lá com um pendrive e copiei o dado do servidor. Isso é um vazamento de dados de alto risco. Porque isso é muito mais fácil acontecer do que o cara invadir o portal e fazer a cópia não autorizada dos seus dados. Tudo tem que ter registro de atividade, tem que ter log, porque tem que ficar registrado. Então, para fins de auditoria, nós temos que usar todos os padrões de segurança da informação, ISO 27001, 27002, Bacen, acho que é Bacen 301, PCI DSS, NIST. Então, existem vários padrões de segurança da informação que a gente aplica junto
com a ISO 27701, que trata sobre a gestão da privacidade. Outro conceito importante, que é privacidade by design, ou seja, privacidade por projeto. Então, cada projeto de análise de dados tem que estar alinhado com a gestão da privacidade. E se der algum problema, você tem que fazer uma notificação. Notificação para os titulares dos dados, que são as pessoas físicas que tiveram seus dados vazados, e você vai ter uma notificação que você vai preparar para a Agência Nacional Reguladora, que é a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados. E onde é que eu encontro dados pessoais? Está aqui, ó, processo de negócio, tecnologia, sistema, comunicação. Simplesmente eu comecei a falar os dados do Paulo aqui na live. O dado do Paulo, o telefone tal, mora onde, é dono da Linux Solution. Veja bem, CNPJ não conta. O que conta é dado pessoal, dados pessoa física. Deixa isso bem claro. Pessoa jurídica, que é empresa. Ah, mas o Paulo é dono da Linux Solutions, está lá os dados dele. Só que ali o Paulo ele é o representante legal da empresa. Então, os dados para fins de contrato têm que estar disponíveis de forma pública, para fins de contrato. Então, existe uma base legal para gerenciar e controlar esse tipo de coisa, né? E, comunicação, atendimento a cliente, criação e produção, que é o marketing, plataformas digitais, contratos, parceiros e fornecedores, e o pior de tudo, né? RH, que é onde realmente tem informações, além de informações pessoais, tem informações de cunho sensível, cor, raça, preferência sexual, pode até ter, né? Se é sexo masculino, feminino, ou outros. Eu sou masculino, mas gosto de ser chamado por um nome feminino porque eu me sinto mulher. Então, isso é um dado pessoal, e sensível. Isso pode gerar discriminação. Então, é uma área extremamente complicada. Por isso que eu falo, cada análise, vocês têm que pensar trocentas vezes e conversar sempre com o DPO, para ver se vocês estão usando o princípio da minimização. O que é minimização? Só vai pegar o dado necessário. E se você armazenar aquela informação, vocês vão ter que aplicar técnicas de anonimização. O que é anonimização? Baseado naquelas informações, eu não consigo identificar o Pitanga, eu não consigo identificar o Paulo. E o que é um dado pseudo-anonimizado? É aquele que, se eu juntar, isso é muito legal dentro da área de ciência de dados, se eu usar várias outras informações dentro de um grupo, eu consigo tornar aquela pessoa identificável. Quer ver um exemplo? Eu estou fazendo um trabalho nessa pós-graduação que eu estou fazendo, eu estou escrevendo um trabalho científico, técnicas de hacking usando machine learning para identificar pessoas usando técnicas de anti-anonimização. Olha o nível que eu estou chegando. Então, eu estou usando todo o meu conhecimento de segurança, todo o meu conhecimento de gestão de dados, todo o conhecimento que eu tenho de machine learning, deep learning, e eu vou estar criando uma estratégia que me permite, através de machine learning, usar técnicas anti-anonimização e conseguir identificar uma pessoa. Porque eu já escutei de uma pessoa que, somente se eu aplicar criptografia, eu anonimizei, escutei de um advogado, tá? Nada contra, mas eu acho que cada um no seu quadrado. Eu acho que o advogado não tem que se meter a algo que ele não domina, assim como se eu tiver que fazer um enquadramento legal de captura de dados, eu vou consultar sempre o advogado para saber se eu estou de acordo com aquela base legal ou não. Então, por isso que é muito importante você ter essa visão multidisciplinar. Tá? E aqui, o que fala justamente lá no capítulo de segurança e boas práticas, os agentes de tratamento. Quem são os agentes de tratamento? É o controlador. Quem é o controlador? É o cara que vai coletar as informações e vão fazer algum tipo de tratamento nos seus dados. Vou processar, eu vou coletar, eu vou copiar esses dados para um lugar, eu vou transmitir aquela informação, eu vou apagar aqueles dados. Então, tudo isso existe em vários, né? Se não me engano, são 16 ou 17 tipos de tratamento de dados que está na lei.
Então, eu tenho que... E o outro é o operador. Quem é o operador? É o cara que vai operar aquela informação. Então, por exemplo, o Paulo ele vai coletar as informações dos alunos para poder autorizar o acesso a um curso. Perfeito? Então, o Paulo, no primeiro momento, ele é o controlador. Se o Paulo gravar aulas, ele, de Linux, e publicar, ele, além de ser o controlador, ele também faz a função de operador. Mas imagine o seguinte, o Paulo coleta as informações dos alunos, que é o pessoal se cadastra, né? Lá o nome, endereço, e-mail, telefone. Perfeito? Coletou esses dados. Então, ele é o controlador. E o Pitanga, ele vai fazer um tratamento nesses dados. Aí é que entra você, Machine Learning. Eu quero usar essas informações, né, de quais cursos que vocês estão comprando, a sua idade, e eu quero fazer uma análise por idade, o que meus alunos, por idade, mais estão comprando de curso na Linux Solutions. Só que ele está contratando o Pitanga, que é o cientista de dados, que vai fazer esse tipo de coisa para ele. Então, o Paulo, ele é o controlador. E eu, HPC Treinamentos, eu sou o operador. Eu fui contratado para fazer um tratamento de dados pedido pelo Paulo. Só que vocês, alunos, têm que ser informados o motivo pela qual eu estou coletando esses dados. Então, Paulo, quando disser para vocês lá no contrato, estou coletando essas informações para fins de contrato, para fins de cadastro e para fins de análise interna, que somente tem a ver com a Linux Solutions. Esses dados não vão ser compartilhados com mais ninguém, a não ser a própria Linux Solutions, para poder entender o perfil de consumo de cursos dos nossos alunos. Mas vocês vão ser informados disso daí. Está lá na lei que o controlador tem que dizer o motivo pela qual você está coletando aqueles dados, que você pode autorizar ou não. Depende, tem várias coisas, várias formas. De praxe, eu peço autorização, mas eu posso muito bem usar de fins de contratos legais, eu posso coletar essas informações e armazenar sem pedir o seu consentimento. Aí, nesse caso, você tem que conversar com o departamento jurídico. Estou quase fechando, Paulo. Então, o que a gente usa? Como é que a gente atende esse compliance? A ISO 27001, eu tenho todas as ISOs, né, aqui comigo, eu tenho todos os fundamentos quando estou escrevendo algum documento. A 27002 quais são os métodos, quais são os controles que eu tenho que aplicar para estar de acordo com a ISO 27001, e vou usar a 27701, que é justamente como é que eu vou aplicar a gestão da privacidade usando a 27001 e a 27002. Aí eu vou criar o que nós chamamos de sistema de gestão de privacidade. E em cima disso daqui, o que os controladores e operadores têm que fazer é que nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil e a GDPR, que é a lei da Comunidade Europeia, que é da onde nasceu o LGPD. LGPD, basicamente, vou dizer que 85% veio da GDPR, tá? E é isso aí, pessoal. Tá aqui os meus contatos. marcos.pitanga@gmail.com, meu LinkedIn, meu WhatsApp, o Paulo também, que ele está colocando o site da Escola Livre. Vou botar aqui põe aqui no chat também, Pitanga. Vou botar aqui meu e-mail também. Isso. Nós estamos adeptos, então, nós da Linux Solutions prestamos tanto consultoria a nível de treinamento, como a própria implementação da LGPD. Isso envolvendo tanto o aspecto documental, porque é muito documento que tem que ser gerado, tá? Como o aspecto da implementação dos controles na camada de tecnologia, na camada de segurança e gestão da privacidade, tá? E eu estou aberto aí à pergunta de vocês, e eu tenho certeza que vocês viram que tudo que eu falei aqui estão
totalmente e diretamente conectado. Não existe indiretamente conectado, não. Acho que ficou claro para todos que tudo que eu falei aqui está diretamente conectado. Um está atrelado ao outro e vice-versa. Tá? Eu estou aberto aí a vocês, aberto a pergunta. Temos aí mais 6 minutinhos aí, né, Paulo? Vamos lá, Para responder. Eu anotei até anotei algumas perguntas aqui. Uma das perguntas é basicamente aquela que eu sempre pergunto, né? Por que investir nesses conhecimentos novos aí? LGPD, né, que você falou, Machine Learning e rede de armazenamento de dados. Vamos lá, por vários motivos. No primeiro, capacitação técnica. Você tem que estar capacitado, qualificado tecnicamente para atender esses requisitos. Lembre-se, quem ganha mais na área de TI não é o cara da operação, não é o cara que vai desenvolver código, não, tá, pessoal? Quem ganha bem são os arquitetos de solução. É aquele exemplo que eu sempre gosto de falar, né? Eu posso ter um especialista para pilotar um caça, mas quem é que ganha mais? O piloto ou o brigadeiro do ar que vai dar ordem para o piloto? Que vai montar a estratégia de como é que ele vai fazer o ataque, qual é o tipo de armamento que ele tem que usar para atacar. Obviamente, é o brigadeiro do ar, né? É o cara da mais alta patente. Então, enxergue esse cara como o arquiteto da solução. É o cara que vai arquitetar a estratégia da solução como um todo. Mas o piloto do avião, ele é simplesmente um operador. Ele vai operar aquilo que eu projetei de estratégia. Acho que ficou claro isso aí, Paulo. Então, o arquiteto de soluções é o cara que tem que ter a visão macro, ele não tem que ter a obrigatoriedade de saber fazer lá embaixo. Então, por exemplo, por exemplo, eu não sou muito de ficar desenvolvendo código em Python para ficar chamando função de machine learning, não. Mas se eu tiver que botar lá e fazer, eu faço. Quando eu estou prototipando as minhas soluções lá para a empresa de robô cognitivo, eu boto a mão para poder provar que o meu algoritmo funciona. Mas você acha que realmente eu ganho bem porque eu desenvolvo código em Python para isso? Eu ganho bem porque eu arquiteto a solução e vou delinear o caminho que minha equipe tem que seguir para que aquela estratégia consiga ser executada. Então, de tal forma, é bom ser o cara que bota a mão e implementa, é legal pra caramba, mas não vai ser isso que vai te dar um salário grande, não, tá? E para você perceber que esse conhecimento amplo que eu mostrei para você aí de arquitetura não foi feito da noite para o dia, né? Então, tem que ter a visão de arquiteto de soluções. Se você implementar, legal, beleza, mas não é obrigatoriedade. Você tem que ter a visão macro, saber montar as caixinhas. Depois que você montou as caixinhas, você encaixa os produtos, definiu a estratégia, aí depois eu mando para o pessoal que está lá embaixo executar aquilo que eu desenhei lá em cima. Então, por isso que é importante você ter sempre multidisciplinar. Legal. Então, essa questão do você ser um generalista e aí, quando você precisar, você se especializa um pouco, seria isso? Eu gosto de usar um termo engraçado, né? Eu chamo de generalista especialista. Porque, no fundo, é isso que você percebe que o Pitanga é. Eu sei de muita coisa, de várias áreas ao mesmo tempo, mas também, ao mesmo tempo, eu sei ser especialista em todas elas. Por isso que eu chamo de generalista especialista. Legal. Chega a ser engraçado, né? Mas é assim que eu me vejo. Um generalista especialista. É claro que, numa forma geral, eu consigo definir uma estratégia de LGPD que tanto vai servir para o Windows como vai servir para Linux. Mas aí eu viro um especialista que, quando cair no que me interessa, que é Linux, eu sei fazer lá embaixo. Então, eu virei um especialista em Linux. Como em Windows eu não manjo, eu vou contratar outras cabeças para fazer a parte de Windows. Acho que ficou bem claro esse exemplo, né? Ficou muito bom. Cara, excelente. Cara, dificilmente você baixar um outro webinar hoje na internet cobrindo esses 3 temas, né, Pitanga?
Não, não vai, não. Estão interligados, parece que num primeiro momento não estão interligados, mas estão bem interligados pela questão da evolução tecnológica que a gente tem vivido, né? Em questão de cada vez ter mais dados, enfim, cada vez as coisas evoluírem mais rápido, né? E queria te agradecer, só queria te agradecer mesmo, Pitanga, porque foi muito bom, foi uma aula, foi uma senhora aula. Foi uma senhora aula. Isso aí. Muito obrigado, gente. Qualquer dúvida, vocês têm meu WhatsApp aí, tire suas dúvidas posteriormente, que eu atendo o maior prazer. E está aí o Paulo controlando toda essa parte de consultoria, dos treinamentos. Dá uma olhadinha lá nos cursos da Escola Linux, eu tenho um monte de curso meu lá também na Escola Linux, e tudo nesse nível que vocês estão vendo, né? Há bastante teoria, mas mostrando como se faz lá embaixo, que é normal, né? O cara de TI, ele quer saber fazer, é normal, é mais do que normal. No primeiro momento, vocês têm que saber fazer mesmo, tem que seguir a receitinha de bolo e implementar, porque é isso que o seu chefe vai cobrar de você, a execução. Mas lembre-se, executar somente sem saber a teoria vai fazer de vocês um receiteiro de bolo. E o mercado, ele não conta, quando o mercado contrata por salários maiores, eles não querem receteiros de bolo, eles querem os caras que dominam o conceito para criar estratégia que vai melhorar os processos internos da empresa. Então, somente executar é bom para quem está começando, mas, cara, passou dos 28, né? Antigamente era o tiozinho, né? Que eu estou com 51, né, Paulo? Mas hoje, com 28 anos, o cara já começa a atender a ocupar cargos de gestão estratégica. E, para isso, você não precisa ser especialista hands-on, né? É uma questão muito mais de gestão. E, como vocês observaram, nós temos um problema, um gap muito grande na gestão de TI, porque tem muita gente, muito diretor de TI, gestor de TI, que não manja de TI. Aí, o que você acha que acontece com TI? Vira aquela zona e fica todo mundo com raiva. Porra, eu manjo mais do que o meu gestor. E é verdade. Então, se você tem um cara que já vem de baixo e vira gestor de TI, é muito mais fácil você conversar com ele de um cara que vem da cadeira de administração, que fez FGV, mas que nunca botou a mão na massa e não sabe qual é a dor que acontece lá embaixo. Então, é interessante também, aos pouquinhos, vocês têm que começar a conhecer esse lado da gestão para você até compreender aquilo que o seu chefe pede para você, ou para vocês. Obrigado aí, gente, e encontro vocês no próximo webinar. Uma boa noite. Valeu, obrigado, Pitanga. Até a próxima, galera. Um abração, hein? Obrigado, Pitanga. Abração. Tchau, tchau.